Bora para mais um vídeo dessa série do canal, que são os maiores dividendos da Bolsa Brasileira. É comprar ou correr? Episódio número 3. Hoje vamos falar da Allied, que tem o ticker ALLD3, que pagou 25% de dividend yield nos últimos 12 meses. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, só para contextualizar, falando sobre o ranking de proventos dos últimos 12 meses, hoje a Allied ficaria em terceiro lugar, em torno de 25 a 26% de dividend yield. E para quem não sabe, já falei da Melnick aqui no canal nos episódios anteriores. E para quem não conhece a Allied, hoje ela é praticamente uma varejista. Ela atua em 4 braços, falando primeiramente do varejo digital. Ela atua com a Mobcam, que seria um e-commerce para comercialização de produtos de tecnologia. Ela é revendedora autorizada da Apple, Google, HyperX e Xiaomi. E ela também tem uma parceria com o Banco Itaú, com o iPhone para sempre, onde o Banco Itaú faz a venda, porém quem entrega e quem comercializa seria a Allied. Outro braço da Allied é o varejo físico e hoje ela detém mais de 134 pontos de venda e ela utiliza o nome da Samsung para revender os seus produtos nas suas lojas. Outro braço seria de serviço, em que eles fazem a integração e customização na cadeia de venda em plataformas online e pontos de venda. Então, eles têm o Super App de venda, que potencializa a venda digital nos pontos físicos e produtos, e plataforma de operadoras, em que eles fornecem soluções de e-commerce para empresas de telefonia. Outro braço de receita da Allied são os centros de distribuição. Então hoje eles detêm 4 centros de distribuição que otimizam a malha logística. Então eles entregam mais de 40 mil notas fiscais por mês em todos os estados do Brasil e cobrem 95% dos municípios brasileiros. E os centros de distribuição ficam na Flórida, na Serra no Espírito Santo, em Extrema Minas Gerais e em Jundiaí, São Paulo. E eles trabalham com todos os tipos de entrega, sejam para armazéns, loja a loja ou consumidor final. Então, para simplificar o que a Allied faz, hoje ela tem esses 4 braços de receita: varejo digital e parcerias com a Mobcom, HP, Nubank e o Banco Itaú, varejo físico com as lojas da Samsung e da Trocafy, e o braço de distribuição, em que eles atuam com diversas marcas já conhecidas aqui no país. E eles ainda citam que detém mais de 9.200 itens em portfólio, comercializa mais de 11,8 milhões de produtos por meio do varejo, serviço e distribuição. Agora, passando um pouco pelos indicadores financeiros, a Allied é a empresa líder em distribuição de eletrônicos no país. Nos últimos 12 meses, deteve uma receita bruta de 6,3 bilhões, 205 milhões de EBITDA ajustado e 94 milhões de lucro líquido ajustado, 112 pontos de venda e 4 centros de distribuição. E aqui eu já quero citar um ponto de atenção que eu não gosto em lojas varejistas. Percebam que a margem EBITDA é de apenas 3,25% da receita bruta e a margem de lucro é de apenas 1,4%. Então, esse tipo de setor não tem um diferencial competitivo. Muitas vezes a gente só observa o preço, a gente faz uma busca de um determinado equipamento eletrônico ou qualquer outro item, a gente normalmente só quer saber do preço. Então, não tem um determinante competitivo que essa empresa consiga elevar suas margens. Agora, falando um pouco dos indicadores financeiros, quem quiser dar uma olhada no segundo TRI de 2025 encontra-se nessa linha, porém eu quero fazer um comparativo já olhando o primeiro semestre de 2025 versus o primeiro semestre de 2024. Então, uma receita líquida de 2,5 bilhões, o que foi uma queda de 5%. Um lucro bruto de 295 milhões, uma queda de 10% versus 2024, um EBITDA de 104 milhões, queda de 12%, e um lucro líquido contábil de 30,9 milhões, praticamente em linha, olhando ambos os semestres. E comparando TRI por TRI, a Allied cresceu sua receita líquida em 6,3%, principalmente pelas vendas feitas no Brasil, pois o seu braço internacional vem diminuindo, e quando a gente olha nos 6 primeiros meses de 2024 versus 2025, fica ainda mais escancarado, pois o braço de distribuição internacional obteve uma receita líquida de 750 milhões e em 2025 460 milhões.
Então, no quesito Brasil, a Allied conseguiu crescer, porém o braço de distribuição internacional sofreu um baque imenso. Falando um pouco das despesas operacionais, a Allied conseguiu fazer um bom controle nesse quesito, saindo de 235 milhões para 217 milhões, e conseguiu diminuir tanto as suas despesas com vendas, quanto despesas gerais e administrativas, mesmo com a inflação de 5,35% no período. Então esse foi um bom ponto de destaque para a Allied. E um outro ponto, falando do resultado financeiro, a despesa financeira cresceu 4,5 milhões versus o segundo TRI de 2024, devido a uma quitação de 95 milhões da dívida principal, e se eles tivessem mantido o mesmo nível de dívida bruta do segundo TRI de 2024, teria sangrado ainda mais a empresa em 7,3 milhões. Então esse é mais um ponto de destaque. Visto que as margens de lucro são muito baixas, o resultado financeiro, principalmente com essa taxa Selic elevada, acaba machucando demais as empresas do varejo. E olhando o nível de endividamento da empresa, hoje é realmente muito tranquilo. A Allied tem uma alavancagem de 1,1 vezes o EBITDA quando a gente compara a dívida líquida pelo EBITDA, porém o custo da dívida eu acho um pouco elevado, que seria de CDI mais 2,4%. E aqui eu já queria chamar a atenção para um ponto dos dividendos. Percebam no fluxo de caixa, em março de 2025, a Allied detinha 338 milhões em caixa. No seu fluxo operacional ficou praticamente em linha devido ao ajuste do EBITDA e o capital de giro, porém ao final de junho de 2025, a Allied diminuiu seu caixa para 327 milhões, grande parte foi para pagamento de juros e dívidas e outra parte para JCP. Então a Allied não tem pago seus dividendos devido ao crescimento operacional e sim ela tem queimado seu caixa para poder pagar esse dividendo elevado. Então isso em uma empresa não é saudável, porque ela acaba queimando seu caixa e vai chegar um momento em que não vai haver mais caixa para poder queimar, então esse dividendo acaba não sendo um dividendo saudável. E agora só uma corroboração com o ponto que eu havia falando nos indicadores financeiros. Percebam que o lucro bruto detém uma margem da receita líquida de 10,7%, o EBITDA detém uma margem de 3,9% e o lucro líquido tem uma margem da receita líquida de apenas 1,1%, que é realmente muito pequeno. Então as margens são extremamente comprimidas nesse setor. Não tem uma vantagem competitiva para que eles possam subir o preço e assim ganhar um pouco mais de margem. E um ponto que a Allied destaca foi a conquista de uma decisão de 890 milhões favorável no STF, e essa já é uma decisão definitiva, então seria um crédito fiscal de aproximadamente 890 milhões, e em agosto de 2025 a Allied já vendeu esses direitos de cessão e já recebeu esse valor, então houve um impacto no caixa de mais de 300 milhões, que a gente deve ver no terceiro TRI de 2025. Então agora eu quero mostrar um pouco da minha visão, se é comprar ou correr para essa ação. Então o que eu olho hoje quando eu estou escolhendo as minhas ações? Ela tem que ser uma boa pagadora de dividendos e não pagar altos dividendos em apenas um ano, mas pagar bons dividendos e constantes e crescentes. Ela tem que estar em um bom setor, preferencialmente no setor do Luiz Barsi, que é o BEST, bancos, elétricas, saneamento, seguros e telecom. Tem que ter dívida controlada, bons preços e após passar por esses filtros, eu vou olhar alguns indicadores fundamentalistas. Então, para ficar um pouco mais fácil nessa tabela, hoje a Allied tem uma cotação de R$ 8,03. Ela realmente paga proventos regularmente, apesar de que seu IPO foi em 2021, então não tem tanto histórico assim. Ela não se encontra num bom setor, na minha opinião. Então, quando eu bato nesse tipo de parede, normalmente eu nem olho o resto, eu já pararia aqui, porém apenas para efeitos de análise, vamos continuar. Ela detém uma dívida controlada, bem tranquila, e hoje eu não acredito que ela encontre-se em bons preços. Principalmente quando a gente pega o indicador de preço sobre lucro, que hoje da Allied encontra-se em 7 vezes, e a Allied já esteve nesse preço sobre lucro diversas vezes, então não seria uma raridade, isso não seria um ponto fora da curva para poder entrar na Allied. Então, olhando por esse indicador, a empresa não estaria barata. E percebam algo interessante que vem acontecendo no último ano da Allied. Como ela tem entregue dividendos fora da curva, normalmente quando tem um anúncio de proventos, a cotação
ação vai até lá em cima e quando passa a Datacom, o dividendo é descontado do valor da ação, então a Allied novamente volta para essa faixa de preço entre R$ 6,50 e R$ 7,00, e no momento em que acontece outro anúncio de proventos, a cotação explode para o pessoal poder pegar esses dividendos. E é o que eu sempre falo, pessoal, cuidado com o preço que você paga nas ações. O preço importa sim. Percebam que desde seu IPO em meados de 2021, a Allied entregou uma queda nas ações de 29%, enquanto o Ibov no período entregou 18%, e o índice de dividendos, que contém uma cesta com as melhores pagadoras de dividendos, entregou mais de 53%. Então, para quem investiu na Allied no seu IPO, não vem colhendo um bom negócio desde então. E a Allied tem mantido essa receita líquida nos últimos 5 anos, praticamente em linha, não tem crescido, e percebam que até mesmo nesse gráfico a gente consegue ver como que as margens de lucro são espremidas. Na barra em verde encontra-se a receita líquida e na linha tracejada encontra-se o lucro líquido. Então até mesmo visualmente a gente consegue ver como que é apertado a margem de lucro da Allied. E falando um pouco do varejo do Brasil, hoje eu não gosto desse setor, é um setor que dificilmente as empresas conseguem vencer, principalmente porque eles não têm uma vantagem competitiva, e percebam que apenas numa pesquisa rápida que eu fiz no ChatGPT, em que eu fui perguntar quais as empresas de varejo no Brasil que quebraram nos últimos 10 anos, e eu pedi apenas empresas grandes. Então algumas empresas já até sumiram do radar e a gente não sabe. Por exemplo, a Ricardo Elétrico, que entrou em RJ em 2020, a Livraria Cultura em 2018, a Saraiva também entrou em RJ em 2018 e faliu em 2023, a Líder Magazine, TNG, que é de moda, e a Marise, que está em recuperação extrajudicial desde 2023. Então percebam como o negócio de varejo é complicado no Brasil, principalmente porque historicamente no Brasil existem margens da Selic e consequentemente de juros muito alta, e isso acaba sangrando demais a empresa, visto que ela tem apenas uma margem bem pequenininha de lucro. Mas me conta aqui, pessoal, vocês também têm essa certa cabeça para o varejo ou vocês conseguem aportar sem problema nenhum? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.